Neste módulo abordaremos os exames complementares. Como o próprio nome diz, esses exames complementares eles vão ser auxiliares no processo diagnóstico. Isto porque a solicitação desses exames complementares ela só vai ocorrer para dar subsídios para acrescentar as informações que já foram coletadas durante a anamnese e o exame físico. Desta forma, esses exames complementares eles vão poder auxiliar na obtenção do diagnóstico definitivo. Na rotina estomatológica, nós utilizamos muitas vezes, nós podemos lançar mão muitas vezes de exames complementares como a biópsia, citologia esfoliativa, exames laboratoriais e exames de imagem. Então, neste módulo, nós abordaremos de forma separada cada um desses exames complementares, visando, então, demonstrar para vocês quando utilizar esses exames, de que forma interpretar esses exames e como nós podemos fazer a associação desses exames com a avaliação clínica realizada previamente pelos profissionais. Nesta parte, abordaremos então a citologia esfoliativa e a biópsia. Como já foi abordado no módulo anterior, o processo diagnóstico ele vai desde a anamnese, realizada no início do exame clínico, até todo o processo de reavaliação dos pacientes. Então, nesse processo diagnóstico, é muito importante nós sabermos onde estão situados esses exames complementares. Então, na verdade, na rotina diagnóstica, o primeiro passo é o exame clínico do paciente. Esse exame clínico ele é subdividido em anamnese e exame físico extra e intrabucal. No momento que nós realizamos esse exame clínico e detectamos a presença de alguma lesão, de alguma alteração, nós formulamos hipóteses de diagnóstico. Para que servem essas hipóteses? Essas hipóteses elas servem para orientar os exames complementares. Então, nós pensamos o que pode ser a alteração e para nos auxiliar a fechar esse diagnóstico, a estabelecer o diagnóstico definitivo, nós lançamos mão de exames complementares. Portanto, os exames complementares, eles visam auxiliar, somar as informações clínicas para estabelecer o diagnóstico definitivo da doença em questão que foi identificada. Uma vez estabelecido o diagnóstico final, uma terapêutica adequada vai ser traçada e o prognóstico desse paciente pode ser estabelecido e os métodos de reavaliação também. Neste caso, o paciente procurou atendimento com queixa de presença de uma lesão em boca. Ou seja, durante a anamnese, a queixa do paciente foi a presença de uma lesão em boca. Na história da doença atual, na história dessa queixa, o paciente relatou que esse crescimento teria sido observado nos últimos 2 meses. Durante que a lesão era assintomática e que ele não tinha feito nenhum tipo de procedimento. Então, essas informações foram colhidas no primeiro momento do exame clínico, que seria a anamnese. Num segundo momento do exame clínico, nós realizamos o exame físico intrabucal. Neste exame físico intrabucal, o profissional identificou a presença dessa lesão e tem que fazer uma descrição com uma nomenclatura apropriada, que nós chamamos de descrição a partir da lesão fundamental. Neste caso, então, a descrição adequada para essa lesão é de uma lesão nodular, vegetante em gengiva, entre os dentes 31, 32 e 33. É uma lesão única, de superfície lisa, porém, se nós observarmos, ela é um pouco lobulada, com bordos bem delimitados. A coloração da lesão é bastante semelhante à da mucosa adjacente e que mede mais ou menos uns 15 milímetros de seu maior diâmetro. Também pode ser observado que essa lesão ela tinha então essa movimentação, não era sangrante ao toque e era assintomática. Frente a esses aspectos clínicos, o profissional tem que formular hipóteses de diagnóstico, porque a partir da hipótese é que nós vamos pensar que exame complementar pode auxiliar no estabelecimento do diagnóstico definitivo. Então, nesse caso, o profissional, por exemplo, formulou hipóteses de lesões proliferativas, lesões reacionais.
seja ela um fibroma ossificante periférico, granuloma piogênico ou uma lesão periférica de células gigantes. Frente a isso, o profissional vai escolher qual exame complementar que ele vai lançar mão para chegar ao diagnóstico definitivo. Muito bem, então após a realização da anamnese do exame físico extra e intrabucal, no momento em que nós identificamos lesões, nós temos que formular hipóteses diagnósticas. Essa hipótese diagnóstica ela vai ser fruto, então, dos aspectos clínicos, da evolução dessa lesão e de uma bagagem de conhecimento que o profissional tem que ter para realmente poder imaginar que lesão esse paciente porventura está apresentando. Para que servem essas hipóteses de diagnóstico? Para direcionar os exames complementares. Então, dependendo da hipótese de diagnóstico que eu tenho, eu posso sugerir que o paciente realize uma citologia esfoliativa, ou eu posso solicitar uma biópsia, ou realizar uma biópsia, ou eu posso solicitar um exame sorológico ou um exame de sangue. Tudo isso vai depender do que eu estou imaginando que possa ser essa lesão, ou seja, tudo vai depender da hipótese diagnóstica que foi formulada durante o processo diagnóstico. Nesse momento, nós vamos abordar, então, alguns exames complementares, primeiramente a citologia esfoliativa e, posteriormente, a biópsia. A citologia esfoliativa é uma técnica que foi desenvolvida por Papa Nicolau em 1941 e que tem sido amplamente utilizada, principalmente na rotina ginecológica. Isto porque ela é uma técnica que se baseia na coleta de células da superfície das lesões com o intuito de estabelecer diagnóstico ou de complementar informações clínicas. Portanto, o que nós podemos fazer em boca é em lesões superficiais, onde nós realmente podemos coletar as células da sua superfície, nós podemos realizar a citologia esfoliativa raspando essas lesões. Então, nesse slide, nós podemos observar na figura mais da esquerda a técnica da citologia esfoliativa, onde estão sendo coletadas células a partir do raspado, utilizando essa escovinha, esse citobrush. Logo depois, essas células podem ser colocadas, estendidas sobre uma lâmina e coradas com a coloração de Papa Nicolau para realmente ser visualizadas as possíveis alterações ou a normalidade das células que estão presentes na superfície dessa lesão. Quais são as indicações, então, da citologia esfoliativa na rotina diagnóstica em estomatologia? Bom, nós podemos utilizar a citologia, então, em lesões principalmente superficiais, que não tenham suspeita de malignidade, e desta forma, as lesões que mais comumente nós utilizamos, lançamos mão da citologia esfoliativa como um exame complementar, são quadros de infecções superficiais, como a candidíase, ou quadros de infecções virais. Uma outra situação que nós podemos lançar mão da citologia esfoliativa é em caso de pacientes que tenham múltiplas lesões extensas e que nós queremos acompanhar se há ou não alguma modificação a nível celular dessas lesões. A citologia esfoliativa é uma técnica bastante simples, barata, ela é indolor, porque na verdade nós vamos remover algumas células da superfície dessa lesão, não é invasiva, entretanto ela não substitui a biópsia no que diz respeito ao estabelecimento diagnóstico da maior parte das lesões. Então nós podemos utilizar 2 lâminas de vidro limpas e secas, uma espátula ou um citobrush. Temos que ter um fixador, que pode ser desde o spray ou uma mistura de álcool com éter. Ter um frasco apropriado para realmente introduzir essas lâminas de forma que elas fiquem bem acondicionadas e não grudem uma nas outras. Usualmente a gente utiliza clips, onde realmente a gente pega as 2 lâminas, coloca o esfregaço, vira elas e prende elas com clips, de forma que as áreas raspadas fiquem voltadas para a parte externa e realmente elas não entrem em contato uma com a outra, porque senão, se as lâminas rasparem umas nas outras, nós podemos perder o nosso esfregaço. É muito importante saber coletar, então usualmente a área a ser coletada ela tem que estar limpa, porque se ela tiver restos de alimentos ou crostas, realmente nós não vamos ter uma boa
coleta, assim como áreas sangrantes também não permitem que a coleta seja feita. Uma vez que a gente realiza, então, o raspado e o esfregaço das células raspadas sobre uma lâmina de vidro, nós temos que realizar uma coloração para poder visualizar as células que foram esfoliadas, que foram raspadas. A coloração mais utilizada em citopatologia é a coloração de Papa-Nicolau. Entretanto, eventualmente, nós podemos realizar outras colorações especiais, principalmente quando nós estamos querendo pesquisar a presença de fungos. Nesse caso, a coloração de PAS ou de Grocô pode ser muito bem utilizada. Como é o laudo de um esfregaço de citologia? Então, o patologista, uma vez que ele analise esse esfregaço, ele vai emitir um laudo que pode variar de classe 0 a classe 5. Classe 0 significa que o material é insuficiente, seja porque não veio o material em quantidade suficiente, ou porque foi esfoliada uma região que tinha áreas crostrosas e não saíram células, ou porque, na verdade, a área esfoliada que foi feita a citologia era uma área sangrante. Enfim, não é possível visualizar as células para se dar um laudo. Classe 1 é quando as células observadas elas têm uma morfologia compatível com células epiteliais normais. Classe 2, observam-se alterações, atipias, modificações nas células epiteliais, mas essas modificações elas não têm evidência de malignidade. Classe 2 usualmente são observadas principalmente em quadros infecciosos, em boca ou no caso de colo de útero, onde a rotina da utilização da citologia esfoliativa é maior. A classe 3 podem ser observadas então a presença de atipias celulares, sugestivas de malignidade, mas não conclusivas de malignidade. Classe 4, fortemente sugestiva de malignidade, e classe 5, conclusivo de malignidade. A partir de um diagnóstico emitido de citopatologia de classe 3, a biópsia se faz necessária. Então, sempre que o profissional realiza uma citologia esfoliativa e que venha um laudo acima de classe 3, a biópsia se faz necessária nessas lesões. Nesse slide, nós podemos observar 3 exemplos de situações insatisfatórias, ou seja, onde nós não vamos poder emitir nenhum laudo, nenhum parecer a partir das células esfoliadas. Por quê? Na primeira fotomicrografia, nós observamos poucas células. Na segunda, nós observamos um esfregaço muito sujo, com muito infiltrado inflamatório, o que impossibilita a visualização das células esfoliadas. E nessa outra imagem inferior, nós observamos a presença de muitas hemácias, ou seja, também um esfregaço sujo, onde a gente não consegue observar a presença das células epiteliais. Nos casos de classe 1, observa-se a presença de células normais, ou seja, a morfologia é compatível com células esfoliadas do epitélio que está sendo analisado, no caso do epitélio bucal, com aspectos de normalidade. Nós sabemos que geralmente as células têm um aspecto poliédrico, um núcleo mais central, e que as células mais superficiais tendem a não ter núcleo, e à medida que nós vamos caminhando em direção à camada basal, esse núcleo vai se tornando um pouco maior. A classe 2, nós podemos observar alterações nas células epiteliais, mas usualmente nós não temos malignidade e temos quadros infecciosos e inflamatórios. Nesses 2 exemplos, nós podemos observar a presença das células epiteliais descamadas, associado com esses filetes mais alongados, que seriam hifas de cândida, e inúmeras células inflamatórias. Então, compatível com o quadro aqui de candidíase. No caso de classe 3, observa-se a presença de células sugestivas, mas não conclusivas de malignidade. Então, nesse caso dessa foto, nós observamos a presença de infiltrado inflamatório, mas nós observamos que algumas células são normais, como as células que nós estamos vendo ali com a seta, então células bem poliédricas, com núcleo mais central e piquinótico. Entretanto, outras células já apresentam núcleos maiores, arredondados,
mostrando então uma característica mais imatura desse tecido epitelial, então sugerindo malignidade. Classe 4 e classe 5, nós já observamos alterações mais severas nessas células. Então, na classe 4, fortemente sugestiva de malignidade, as células têm um núcleo bastante aumentado, arredondado, por vezes binucleado, com um núcleo bem hipercromático. Na classe 5, nós podemos observar, então, bastante pleomorfismo, células arredondadas, pouco diferenciadas, que são células suspeitas de malignidade. E volto a repetir que a partir de classe 3 a biópsia é mandatória. Quando que nós podemos utilizar a citologia esfoliativa na rotina diagnóstica? Muitas vezes nós estamos diante de lesões infecciosas e gostaríamos de realmente evidenciar do ponto de vista microscópico essa alteração. Então, se nós por acaso colhermos material, fizermos uma citologia esfoliativa de uma lesão herpética, nós vamos observar a presença dessas células multinucleadas ao lado das células normais. Na citologia esfoliativa também pode ser identificada a infecção pelo HPV, pelo papiloma vírus humano. Geralmente as células esfoliadas que estão infectadas mostram um halo perinuclear que é típico de infecção por esse tipo de vírus. Algumas células são chamadas de coilócitos, em função desse aspecto arredondado e dessa inclusão viral. Também podemos lançar a mão da citologia esfoliativa em quadros de suspeita de candidíase e uma vez que se faça o raspado, usualmente nós fazemos uma coloração especial para corar, para mostrar, evidenciar o fungo, que pode ser o Grocott ou o PAS. No caso do Grocott, essa coloração é a base de prata e o fungo então vai ficar marcado com essa coloração escurecida, enegrecida, acastanhada. Então, para finalizarmos essa etapa de citologia esfoliativa, vale relembrar que esse exame complementar não é muito utilizado na rotina da estomatologia com o intuito de estabelecimento de diagnóstico. Então, ela vai ser um exame complementar que pode ser utilizado em quadros de candidíase e de herpes, mas muitas vezes nós não lançamos mão desse exame complementar porque nós podemos muitas vezes obter o diagnóstico só a partir das informações clínicas, mas se nós quisermos realmente confirmar, nós podemos fazer a citologia esfoliativa. Então, do ponto de vista diagnóstico em patologia e estomatologia bucal, a citologia esfoliativa ela não é muito utilizada. Entretanto, inúmeras pesquisas vêm sendo realizadas pelos professores da patologia bucal da URGS, que tem sinalizado para a utilização da citologia esfoliativa como um bom exame, uma boa técnica para se monitorar pacientes de risco para o câncer bucal.